Dando continuidade à nossa aula de ontem, nós começamos a trabalhar a parte da farmacodinâmica e apresentar para vocês os mecanismos gerais da ação dos fármacos. Então, o que a gente viu na última aula? Nós vimos que os fármacos eles podem ser classificados em dois tipos, de ação específica e de ação inespecífica. Os principais fármacos são os de ação específica, aqueles que se ligam em estruturas específicas das células, a quais nós chamamos de receptores farmacológicos. Então, vamos dar continuidade. Então, desde os primórdios da civilização, o homem aprendeu a utilizar substâncias químicas para tratar doenças, amenizar sintomas. Inicialmente, essas substâncias químicas provindas das plantas, né? Mas, na verdade, saber realmente como elas produzem seu efeito farmacológico, isso começou a ser estudado a partir da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, né? E então, assim, tem se buscado compreender e ainda tem muitas coisas a serem pesquisadas. Então, no começo do século passado, nos estudos de química, esse pesquisador, o John Langley, ele começou a perceber que o efeito das drogas resulta de sua interação com substâncias receptivas e que ele falou que existia apenas na superfície da célula até aquele momento. Então, é a partir daí que começa o conceito da ligação dos fármacos a estruturas receptoras da célula. Também da química, o Paul Ehrlich, ele falou o seguinte: corpora non agum nisi fixata. Isso do latim, quer dizer, as drogas não agem se não estiverem ligadas. É claro que hoje a gente sabe que tem um pequeno grupo de drogas que são chamados de fármacos inespecíficos, que eles agem mesmo sem estarem ligados. Então, no início do século passado, veio o conceito de receptor. Então, começou a elucidar um pouquinho como é que os fármacos atuam no nosso organismo. Então, os fármacos, eles atuam da mesma forma que os nossos hormônios, nossos neurotransmissores, nossos mediadores da resposta inflamatória, que são chamados de substâncias endógenas. Todos esses mensageiros químicos, eles têm que ter um receptor. Esse receptor pode ser na membrana, no citoplasma ou no núcleo. É o modelo que a gente chama de chave fechadura, ou ali a chave, um cadeado. Cada fechadura, cadeado, ele foi desenvolvido num sistema que apenas a chave original, específica para aquele mecanismo, consiga abrir e fechar. Isso que é o modelo de chave fechadura. Da mesma forma, as nossas células elaboraram fechaduras para serem abertas ou fechadas por substâncias químicas, que no caso, nossos hormônios e o nosso neurotransmissor. Então, da mesma forma que quando a gente perde uma chave, ou você tem uma cópia, você vai lá no chaveiro, você faz outra cópia daquela fechadura, dá lá para uma pessoa, ou enfim, você guarda, mas você sabe que aquela outra chave, que não é a original, também pode abrir aquele cadeado, aquela fechadura. Então, os fármacos é como se fosse essa outra chave. Nós conseguimos compreender como é que se encaixa os fármacos nesse receptor e a partir daí nós tentamos sintetizar substâncias com características químicas semelhantes à das nossas substâncias endógenas. Então, as propriedades físico-químicas de determinados grupos funcionais são de fundamental importância na fase da farmacodinâmica. O que isso quer dizer? Os fármacos têm que se ligar quimicamente nos receptores, então tem que ter atração química entre eles. Essas ligações químicas que ocorrem entre fármaco e receptor, substâncias endógenas e receptor, normalmente são ligações químicas fracas, que nós chamamos como pontes de hidrogênio, ligação de Van der Waals. Existem ligações químicas que são muito fortes, que são chamadas de ligações do tipo covalente. Quando um fármaco se liga de forma covalente a um receptor, significa que liga e não desliga mais, e isso não é bom. Imagine você colocar uma chave numa fechadura, a chave entrou na fechadura, fechou, mas agora você não consegue tirar a chave, não consegue abrir e fechar a porta. Então, é mais ou menos isso. Tem algumas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo,
por isso, porque elas se ligam nos nossos receptores e não se desligam mais. Isso vai ter um impacto de reação fisiológica no nosso organismo. Então, a afinidade de um fármaco pelo seu receptor depende da soma das forças de interação com grupamentos químicos, que nós chamamos de farmacofóricos, e sendo complementar com grupamentos químicos do receptor. Então, para haver a ligação, tem que ter atração química, afinidade e complementariedade. Então, para explicar como que os fármacos surgiram, veio a primeira teoria lá em 1929, que é chamada teoria da ocupação de Clark. O que Clark falou? Bom, aí a gente já sabia que os fármacos funcionavam, a maioria deles, se ligando em estruturas receptivas, e eles entendiam que era principalmente na membrana da célula. Esses receptores, então, quando ocupados pelo medicamento, eles iam produzir um efeito máximo. Então, a teoria da ocupação de Clark, ele fala assim: a intensidade do efeito farmacológico é proporcional ao número, à fração de receptores ocupados, e será máxima quando todos os receptores estiverem ocupados. Então, nós representamos assim: o D de droga mais o receptor. Droga-receptor vai promover alguma alteração dentro da célula e vai produzir um efeito. Quanto maior o número de receptores ocupados, maior será o efeito farmacológico. O que vocês acham dessa teoria? Concordam com Clark? O que Clark está dizendo? Ele está dizendo uma coisa que tem fundamento. Se eu tiver um fármaco ocupando um receptor, vou ter um efeito pequenininho. Se eu tiver um fármaco ocupando 1000 receptores, vou ter um efeito bem maior, né? Mais agudo. Então, o fármaco se liga nos receptores. Lembrando, gente, que existem muitos receptores na superfície da célula. Quando eu mostrar aqui, vou apresentar um receptor, um fármaco se ligando no receptor. Mas pode existir um número de receptores só na membrana 10 elevado a sexto. Então, 10 mais 6 zeros atrás deles é o número mínimo de receptores que uma célula apresenta. Então, aqui, interação fármaco-receptor. Então, as substâncias químicas, elas vão se encaixar. Aqui ele utilizou como se fosse aquele dispositivo elétrico, né, aqueles T, que tem que se encaixar perfeitamente, né, a substância química que pode se ligar. Essa substância química aqui, elas não conseguem se ligar. Ó, essa aqui tem 3 pininhos e essa aqui tem 2 pininhos bem mais separados, aqui estão bem mais juntos. Então, vem a substância, não consegue se ligar nesse receptor. Essas substâncias precisam ter receptores específicos para elas. Então, aqui se ligou um, vou ter um efeito. Se ligou mais um, vou ter o efeito dobrado. Se ligar mais o terceiro, vou ter o efeito 3 vezes do inicial. Então, isso que Clark propunha. Porém, nas atividades de experimentos com fármacos, na prática, observava-se alguns comportamentos que a teoria de Clark não explicava. Então, o que Clark não explicava? Tinha alguns colegas de Clark que fizeram experimentos e eles vieram perguntar para Clark e falaram o seguinte: ó, tem algumas substâncias que, apesar de ocuparem todos os receptores, elas não apresentam uma resposta enorme, uma resposta máxima. Outros vieram para ele e falaram assim: tem algumas substâncias que nós utilizamos como experimento e nós utilizamos, fazemos elas se ligar nos receptores e o efeito farmacológico é máximo. Deixa eu ver aqui. Por que algumas substâncias não ocupam o número máximo de receptores e o efeito farmacológico é máximo? Isso. Então, a primeira ali, tem substâncias que ocupam tudo e não tem efeito máximo. No de baixo, tem substâncias que ocupam só um pouquinho de receptor e tem bastante efeito. E tinha uma situação mais curiosa ainda, que era a seguinte: por que algumas substâncias se uniam ao número máximo de receptores e não produziam nenhum efeito? Então, a teoria do Clark, ela estava certa até certo ponto em algumas situações. Para complementar o que Clark não explicou, em 1954, nós temos a teoria de Ares e Stepson. O que Ares e Stepson falaram? Ele falou assim: gente, o negócio é o seguinte, não é simplesmente só se ligar nos receptores. Nós temos substâncias com características diferentes. Então, ele falou o seguinte: o fármaco, para produzir um efeito farmacológico, ele tem que ter
afinidade, então atração pelo receptor, características químicas complementares em relação ao receptor, até aí tudo bem, nada de novidade. O que ele inovou? Ele falou assim que a ligação do fármaco com o receptor precisa promover o que ele chamou de atividade intrínseca. O que é atividade intrínseca? É a capacidade do complexo fármaco-receptor em produzir uma modificação da fisiologia celular. Então, para Ares Stephenson, ele classifica os fármacos em 3 grandes grupos principais: as drogas agonistas, as drogas antagonistas e as drogas que são parciais. O que é uma droga agonista? Agonista é uma droga que se liga no mesmo receptor que uma substância endógena e imita esse neurotransmissor, esse hormônio endógeno. O que é uma droga antagonista? É uma droga que só tem afinidade, ele só se liga no receptor, mas não promove modificação nenhuma. E o que é uma agonista ou antagonista parcial? Ela tem afinidade, mas o efeito é intermediário. Então, assim, na teoria de Ares Stephenson, ele classifica os fármacos. Então, vamos pensar. O que é uma droga agonista? Vamos fazer uma comparação com a chave e a fechadura. Fui lá no chaveiro, mandei fazer a chave, vim em casa testar. Então, a chave entrou na fechadura, beleza. E eu consigo girar a chave e a chave fecha e abre a fechadura. Então, ela é uma chave agonista. O que é uma chave antagonista? Eu fui lá no chaveiro, mandei fazer a chave, vim em casa testar, coloquei a chave na fechadura, beleza, entrou. Mas ela não fecha e nem abre a fechadura. Então, ela só ocupou o local. E pior ainda, ela ocupou o lugar e agora eu não consigo tirar. Então, vamos imaginar, fechei a porta e agora não consigo tirar. E eu tô com a chave que é boa, né, a chave verdadeira original, e não posso colocar na fechadura porque está emperrado com o antagonista. Então, isso é um antagonista. Ele ocupa o lugar do agonista, mas não tem capacidade de abrir e fechar, não promove atividade intrínseca. E o que é a parcial? Parcial é aquela que abre mais ou menos, fecha mais ou menos. O que é o antagonista parcial? Aquele que bloqueia mais ou menos e não bloqueia mais ou menos. Então, fica no meio termo. Então, na teoria de Ares Stephenson, eles não gostam de utilizar a palavra efeito. Então, podia colocar assim, é afinidade mais capacidade de promover um efeito na célula. Não, ele fala assim, afinidade mais atividade intrínseca. O que é a droga antagonista? Só tem afinidade. Ah, então quer dizer que ela não tem efeito? Errado, por isso que ele não utiliza essa palavra. Ele tem afinidade e ele não tem atividade intrínseca, porém isso vai repercutir na fisiologia normal da célula. Então, nós temos aqui o receptor, ó, modelo chave-fechadura, a droga A vem e se liga. Se a droga A está ligada, a droga B não consegue se ligar no receptor. Se essa droga A conseguir abrir, fechar, promover uma resposta, ela é uma agonista. Se ela só se ligar aqui e não só ocupar o lugar, ela é uma droga antagonista, né? Então, aqui, essas substâncias não têm afinidade por esse receptor. Essa substância tem afinidade e pode ter ou não atividade intrínseca. Então, os antagonistas. Os antagonistas se ligam no receptor do agonista, fica ligado. Desculpa, está aqui o antagonista. Aqui é a substância endógena. Todo receptor é para substância endógena. Não existe receptor para fármacos. Existem receptores para substâncias endógenas que os fármacos se apropriam. Então, aqui é uma droga antagonista. Ela se encaixa igual ao agonista e não deixa mais ninguém se ligar. Então, aqui, ó, ligantes endógenos produzem um efeito particular na célula. Substância que no nosso organismo vem, se liga e manda uma informação para a célula. Contraia, secrete, produza proteína, se divida, cresça. Então, traz uma mensagem. O antagonista, quando vem, bloqueia aqui e não deixa o agonista se ligar. Sempre vocês vão ver modelo chave-fechadura. O agonista, ele tem característica complementar,
ele tem atração química, afinidade, e quando ele se liga, ele promove uma resposta biológica. Uma chave modificada, ela não é original, mas ela tem afinidade, tem característica complementar e que, de certa maneira, consegue produzir uma resposta biológica. Aqui uma chave falsa é o antagonista, só introduziu aqui, ela só bloqueou a entrada, mas não tem resposta. Então, com relação a exemplos de fármacos agonistas. Então, por exemplo, eu vou dar como agonista os broncodilatadores. Então, existe um receptor da noradrenalina, que é chamado de receptor beta 2, que existe na membrana das células da musculatura lisa da parede de brônquios. Quando a noradrenalina se liga nesse receptor beta 2, ela passa uma informação para a célula e fala o seguinte: relaxe. E ocorre broncodilatação. Quem tem asma, ela tem uma série de mediadores da resposta inflamatória, tem o neurotransmissor acetilcolina, os leucotrienos, que vai lá na musculatura lisa da parede de bronquíolos e fala para eles: contraia. Então, fica com os bronquíolos fechados, fica difícil respirar. A gente vai lá e usa uma bombinha ou faz uma inalação de um broncodilatador, que é um agonista de beta 2. Então, o fenoterol, salbutamol, terbutalino, a própria adrenalina. Então, eles vão lá nos receptores beta 2 e vão falar para a célula: dilate. Então, exemplo de droga agonista. O que é uma droga antagonista? É aquela que só tem afinidade pelo receptor. Por exemplo, nós temos uma pessoa que está numa crise de taquicardia, taquicardia nervosa, uma crise de ansiedade. Por que ela tem a taquicardia? Porque a noradrenalina e a adrenalina do nosso corpo vai lá no receptor beta 1 do coração, se liga no receptor e manda falar para as células cardíacas se contraiam e relaxem muito rápido. Isso vai aumentar a frequência cardíaca. Nós vamos lá e administramos um medicamento que é um antagonista desses receptores, que são chamados de beta-bloqueadores, como o propranolol. O propranolol vai lá no receptor beta 1 do coração, no mesmo da noradrenalina e da adrenalina, bloqueia o receptor. Daí, ele estando bloqueado, a adrenalina e a noradrenalina não conseguem se ligar e a frequência cardíaca diminui. Por isso que nós não podemos dizer que uma droga antagonista, ela não apresenta efeitos. Ela simplesmente bloqueia, mas ao bloquear, neste caso, vai ocorrer diminuição da frequência cardíaca. Entenderam? E daí temos, entre os agonistas e antagonistas, temos os parciais, que têm mais capacidade de estimular a célula ou menos, ou que têm mais capacidade de antagonizar um receptor ou menos capacidade. Então, aqui os bloqueadores. Os bloqueadores podem bloquear aqueles canais iônicos e não entra íon e não sai íon. Às vezes, eles são moduladores, se ligam no canal e mantêm ou mais tempo aberto ou mais tempo fechados. Alguns medicamentos são inibidores enzimáticos. Vão lá, se ligam na enzima e não deixam a enzima funcionar. Outros enganam a enzima. A enzima, ao invés de atuar no que ela tinha que trabalhar naturalmente, ela atua no fármaco e isso vai causar resposta. E lembram lá do profármaco? O profármaco precisa da ação de uma enzima para ele ser ativado. O que a teoria, então, de Ares Stephenson nos expõe e que ela é aceita até hoje, que nós temos as drogas agonistas, as antagonistas e as drogas parciais. Então, as drogas agonistas são aquelas que têm atividade intrínseca alta. Isso é o nome que ele deu para a capacidade da célula produzir respostas biológicas dentro da célula, e ele chamou isso de alfa. E as drogas agonistas são bem potentes. Alfa é maior que 1. Essa caracterização das drogas agonistas responde a que a teoria de Clark não respondia.
Por que eu tenho fármacos que não precisam ocupar o número máximo de receptores para ter resposta máxima? Porque eles são agonistas, que a gente chama agonistas forte, pleno, total. Os agonistas forte, pleno, total são fármacos que não precisam se ligar ao número máximo de receptores para ter resposta máxima. Então, um agonista é o fármaco que, uma vez ligado ao receptor, inicia uma mudança na atividade da célula. Ligação ao agonista induz uma mudança conformacional do receptor. Lembra, gente, que receptor é proteína. E proteína, quando muda a sua forma, a gente chama de mudança conformacional, ativando internamente nas células sinalização celular. Alguns segundos mensageiros são formados, como AMP cíclico, GMP, guanina monofosfato, cálcio e calmodulina, inositol trifosfato, diacilglicerol. Então, isso a gente vai estudar, né? Depois a gente vai complementar essa parte, que é a formação dos segundos mensageiros. Então, uma droga agonista, ela não entra dentro da célula, ela se liga no receptor e ela ativa a formação de segundo mensageiros. A gente já viu lá alguns receptores que eles estão ligados à proteína G e ligados às quinases. Então, essas proteínas internas do receptor, quando ativados, é que vão formar esse segundo mensageiro. A formação desse segundo mensageiro é como se formasse alguém que fizesse um comando para a célula, para ela mudar a sua atividade celular de alguma forma. Continuando na teoria, o que ele falou que é uma droga antagonista mesmo? É uma droga que tem afinidade, mas não consegue provocar mudanças biológicas dentro da célula. A atividade intrínseca dela é zero, alfa igual a zero. Isso aqui responde o que Clark não respondia. Tem fármacos que, mesmo que ocupe o número máximo de receptores, o efeito é nulo, não produz efeito, não produz modificação dentro da célula. Então, isso a teoria de Arias-Steps também explicou. Droga agonista e antagonista parcial. Responde o que a teoria de Clark não respondia. Tem fármacos que, mesmo que ocupe o número máximo de receptores, o seu efeito farmacológico nunca será máximo, porque eles são menos potentes. São chamados de antagonistas ou agonistas parciais ou fracos, também podem ser chamados. Então, agonista total e parcial. Total, forte, pleno, integral. Vocês vão usar muito, vão verificar que nos livros e artigos tem muitos termos para esse agonista total. São compostos que são capazes de levar a uma resposta máxima após a ocupação e ativação do receptor. Lembrando que eles não precisam ocupar todos os receptores. Agonista parcial são compostos que podem ativar receptores, mas são incapazes de levar a uma resposta máxima daquele sistema. Então, o agonista pleno total, grande efeito, parcial, efeito menor. Ah, professora, então é ruim ser parcial? Não. Então, vamos imaginar uma pessoa lá no antagonista parcial, o propanolol. O propanolol é um antagonista pleno. Então, ele vai lá e bloqueia muitos receptores e a frequência cardíaca pode cair muito. Às vezes, a pessoa não está com uma taquicardia tão grande, era um efeito menor. Daí, utiliza um antagonista parcial. Mais uma vez, a representação. O receptor não está ligado a ninguém. Aqui eu tenho sítio de ligação do agonista, sítio de ligação que a gente chama alostérico do antagonista. Então, cada um tem o seu lugarzinho ali específico. O agonista vem e se liga, produz uma resposta, tá? O que a gente quer mostrar? Que existem dois tipos de principais, né, de antagonismo. O antagonismo competitivo e o não competitivo. O que é um antagonista competitivo? É aquele que se liga no mesmo lugarzinho do agonista. Ó, o antagonista vem, o agonista vai conseguir se ligar aqui? Não, porque já está ocupado pelo antagonista. O que é um antagonismo não competitivo? É porque o antagonista se liga em outro lugar. Se liga em outro lugar e, ao ligar-se aqui, ele dificulta a ligação do agonista. Então, a gente chama de ligação não competitiva. No antagonismo competitivo, quem é que vai ganhar esse lugarzinho aqui? O agonista ou o antagonista? Se os dois têm afinidade, vai ganhar quem estiver em maior número,
certo? Então, vocês vão ver muito esses gráficozinhos aqui. A resposta do agonista, aqui está mostrando a dose que eu preciso usar, e aqui é a resposta, tá? Então, nós temos aqui o agonista, eu utilizo o agonista, vou aumentando a dose, ele atinge a resposta máxima. Quando eu tenho um receptor já bloqueado para o antagonista, a dose do agonista para eu usar vai ter que ser bem maior, porque ele vai ter que retirar o que já está lá para ele conseguir se ligar. Então, classes do agonistas. Agonista integral, pleno, forte. É aquele agonista que ativa o receptor com eficácia máxima. O que é um agonista parcial? Ele ativa o receptor, mas não com eficácia máxima. O agonista inverso. Agonista inverso é quando ele é agonista, só que o receptor que ele se liga é do tipo inibitório. Então, ele acaba promovendo uma ação inversa, que a gente chama uma ação de inibição. Tá ali, ó, inativo o receptor, constitutivamente ativo. Já vou mostrar um gráfico para ficar mais claro isso. O que é uma droga antagonista? Bloqueia o receptor. Eu tenho o bloqueio competitivo e o bloqueio não competitivo. O antagonista competitivo, ele liga-se reversivelmente ao sítio ativo do agonista do receptor, compete com o agonista por esse sítio e ganha quem estiver em maior quantidade. O não competitivo, ele liga-se de forma irreversível ao sítio ativo do receptor e impede, dificulta a ligação do agonista nesse sítio. E o antagonista alostérico liga-se de modo reversível ou irreversível a um local diferente e altera a constante de ligação. Ele altera a capacidade do agonista de se ligar no seu lugarzinho certo. Ou ele muda a proteína e impede a ligação do agonista. Vamos ver aqui. Aqui é o mesmo gráfico daquele. Aqui, ó, a gente está medindo o efeito e aqui a concentração da droga. O que é uma droga agonista? Eu vou aumentando o efeito da droga até atingir o efeito máximo. Se for uma célula de contração muscular estriado-esquelética, quando uso uma droga agonista, vou ter muita contração muscular. Se for uma droga parcial, eu vou ter um aumento da contração muscular, mas esse aumento é bem menor comparado com o agonista. O que é um antagonista? Ele não deixa ninguém se ligar no receptor e não deixa o agonista endógeno, ninguém se ligar, e o músculo não contrai. O que é um agonista inverso, que a gente chama, também pode ser chamado de antagonista negativo? É quando, além de eu não conseguir aumentar a concentração, a contração do músculo, eu promovo ainda relaxamento, tá? Então, aqui só para exemplificar que dentro de um grupo farmacológico, eu tenho vários integrantes desse mesmo grupo. Existe o grupo dos benzodiazepínicos, que eles são ansiolíticos, usados na crise de ansiedade e usados para insônia. Então, temos, por exemplo, diazepam, midazolam, que é o dormonide, flumazenil, que é um antagonista, e esse BCCM, que é uma droga em estudo. Então, aqui, a substância, cada um eles colocaram aqui 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. A afinidade ao receptor, tem alta afinidade, quem? O diazepam. O midazolam tem menor afinidade, comparado com o diazepam, tá? O flumazil tem menor ainda. Então, aqui, o diazepam é uma droga agonista. Ele apresenta atividade intrínseca ao se ligar no receptor. O midazolam também. Agora, o flumazil é um antagonista. Ele é usado quando a gente tem uma overdose de diazepam e midazolam, a gente usa o flumazil. Ele vai lá, se liga, tem afinidade, não tem atividade intrínseca. E esse aqui faz uma ação inversa.
Então, ainda o que a teoria de Ares-Stephenson não explica? Por que se as drogas atuam no mesmo receptor, um atua como agonista e outro como antagonista? Isso ele quer dizer quando nós temos os fármacos se ligando no mesmo lugarzinho no receptor farmacológico. Se eles se encaixam, por que um tem a capacidade de promover atividade intrínseca e outro não? Então, essa teoria é a mais aceita, a teoria da charneira de Rocha e Silva, que na verdade são até dois brasileiros. Eles falam sobre o processo de ocupação daquele lugarzinho que a gente chama sítio ou ponto de fixação do fármaco no receptor, e ele fala que ele apresenta uma hipótese de que existe dois centros no receptor farmacológico, um específico que se liga ao agonista e um inespecífico que se liga com o antagonista. Então, segundo essa teoria, tanto o agonista quanto o antagonista se fixam no mesmo lugar, ao centro específico, por ligações reversíveis fracas. Só que o antagonista pode promover interações mais firmes, mais complexas e atuar lá por mais tempo. Então, a competição entre o agonista e antagonista se dá nesse centro específico do receptor. E como o antagonista está mais firmemente ligado no centro inespecífico do receptor, mesmo um excesso de agonista é incapaz de desalojá-lo. Isso quando o antagonismo não é competitivo.